começou em uma realidade igual à nossa, com suas evoluções e acontecimentos globais igual à nossa, exceto por 1930. Para começar, eu apresento a National Living Meat Research, ou o Instituto de Pesquisa de Carne, uma instituição fundada depois que a humanidade descobriu uma nova raça de algo vivendo na Terra. Esta definição é mais precisa para mencionar elas, as criaturas compostas por órgãos, músculos e carne viva, completamente sem pele. Não se tem registro de onde vieram. Muitos dizem que são alienígenas, enquanto outros dizem que são demônios. Mas no final de todas essas perguntas, soubemos de uma resposta: eles vieram para ficar. E para compreender melhor o que elas são, o Instituto disponibilizou fitas que explicam melhor sobre cada uma, catalogando de todas as espécies dessa nova raça, começando com a principal que dá a vida: Crow. A raça Crow foi a primeira a ser estudada e talvez encontrada pelos cientistas, visto que ela dá origem às outras raças. Inicialmente ela parece apenas um tipo de planta de carne, porém foi descoberto que por dentro dos seus filamentos, ao invés de correr água e nutrientes, como uma planta normal, havia sangue. O motivo dessa aparência, segundo os estudos, deve ser sua adaptação evolutiva do ciclo da vida igual às plantas. Mas apesar dessa aparência no mínimo peculiar, ele se mostra não causar dano diretos aos humanos. Tanto que a partir daí, as plantas de carne foram utilizadas para ser como adubo, fertilizantes, até mesmo como temperos. Porém, como eu disse, é apenas a primeira espécie. Também chamado carinhosamente como guaxinim de carne, os Trimmings é a primeira criatura e a mais comum de nascer de um Crow. Ao ser encontrado, os humanos a rejeitaram inteiramente por conta de sua aparência, mas graças aos estudos do Instituto foi visto que ele não causava nenhum perigo a todos, tendo como uma nota comportamento como feios, covardes e inofensivos. Essa espécie cresce até os 20 centímetros e assim que nasce a primeira coisa que procura é alimento. Sua fonte principal seria frutas, insetos, animais menores como ratos e também plantas. Por mais sua aparência inofensiva, os Crows literalmente geram bastante dessa raça, ao ponto de ter uma reportagem que mostrou que tinha mais de 400 trimmings em uma antiga antena parabólica. Pois bem, no geral, muitos consideram o trimming uma criatura horrível, inútil ou uma praga assustadora vista em sua aparência. Porém, existem também pessoas que gostaram dele, ao ponto que começaram a adotá-lo como se fosse um novo pet. Existe vídeo de treinamento para ensinar como cuidar dessa criatura. É muito lindo, né? Esse sorrisinho belo. Nossa, é tão lindo quanto um pug. Mas não só ele, o guaxinim de carne surge do Crow. Existe também o Meat Snake, ou a cobra de carne. Uma criatura de um tamanho minúsculo ao ponto de parecer uma larva vermelha. Porém, não se engane com essa sua aparência inofensiva, pois diferente do trimming, sua base alimentar é inteiramente de carne, mas especificamente cadáveres e corpos mortos de animais.
E assim que se alimenta, ela cresce e cresce e cresce. E adquire a característica da criatura pelo seu crânio. Então, se você vê ela devorar um ser humano morto, ela vai ganhar o crânio de um ser humano exposto. É um pouco bizarro, né? Além de ela se auto-reproduzir, quando ela chega em seu limite, ela é partida ao meio e assim criando um novo ser, um novo Meat Snake. Normalmente essa criatura é encontrada em áreas que houveram muitas mortes, como guerra ou desastres naturais, de preferência climas amenos, ou seja, não tão quente, não tão frio, um clima mais neutro. Apesar de sua aparência estranha, Meat Snake é usada várias vezes em serviços como descarte de carnes ou de restos, como lixeira orgânica viva em açougues, sendo como possível novo pet, assim como o trimming. Aliás, uma reportagem que o Instituto acabou de compartilhar para nós. Eles acabaram de encontrar um Meat Snake equivalente a 40 metros dentro de uma zona de guerra onde que se alimentava de diversos cadáveres até chegar a esse tamanho. Então, você imagina esse tamanho tudo no metrô, uma cobra de carne só vindo na sua direção? Pois bem, espectador, até o momento você percebeu que essas criaturas não são nada demais, tipo uma criatura feinha, uma cobra de carne, mas são todas inofensivas, até usadas no cotidiano como pet ou ferramentas. Afinal, por que esse instituto foi criado mesmo? Será que tem algo pior? Algo tão pior? Ou talvez possa ser a extinção da raça humana? É agora que nós falaremos dele. O possível predador da humanidade. Caralho! Alô 911, eu preciso de ajuda. Ai meu Deus. Mimics ou mímicos são criaturas também nascidas pela planta Crawl. Diferente das outras criaturas que possuem faces de crescimento mais definitivas, os mímicos possuem 3 etapas, são elas: na primeira fase recém-nascida, ele parece muito com um trimming, porém mais magro, com uma alimentação inicial de carne de animal pequeno, médio até grande porte, acompanhando seu crescimento aos poucos. Porém na fase adulta que o bicho pega, onde a criatura aparenta ser mais humanoide, tendo braços e pernas longas apenas feitos de músculos e carne. Em seu rosto tem dentes que aparentam ser caninos ou com molares, que são expostos com um sorriso característico junto com seus olhos chamativos e bem penetrantes. E como sua aparência maior sugere, sua base alimentar também muda. Nada mais, nada menos que a própria raça humana. Porém, esse novo corpo fez ele ser um verdadeiro caçador, ao ponto de essa criatura ser bem observadora e paciente com sua presa. A criatura é tão observadora que se camufla entre as mobílias, objetos e qualquer coisa que possa ver na casa, ao ponto de esperar o momento mais certo para atacar de qualquer forma. O mímico normalmente ataca de 2 formas. A primeira é a mais simples, apenas espera a presa dormir, ataca da maneira mais brutal possível e come a vítima e depois corre dali o mais rápido possível sem deixar vestígio. E a segunda forma é o que eu considero a mais sádica. Ele chama literalmente a atenção da vítima até onde ele está. Se ele está na sala, por exemplo, ele começa a bater nas panelas e assim começa a chamar a atenção de atacar e finalmente satisfazer a sua fome. Mímicos possuem 2 formas após conseguir comer várias e várias vítimas. A primeira é uma das mais conhecidas e que normalmente vai ser a mais comum. O mímico começa a ter características de um ser humano, mas obviamente você repara que é um mímico e não um ser humano.
Um exemplo são essas fotos que irei mostrar para você. Você notará que ele sempre vai esconder suas mãos, pois é inevitável que não vai conseguir encolhê-las. Porém, todavia, se você estiver em um lugar escuro ou até mesmo na rua, no centro, no meio de uma madrugada, dificilmente vai reconhecê-lo como um mímico. Mas eu recomendo com toda razão você se defendê-lo, pois a qualquer momento pode ser um ladrão ou algo tão pior quanto um ladrão. E a segunda forma é a mais temível, o mímico ancião. O mímico ancião literalmente é maior e mais letal do que um mímico normal. Ele fica com uma pele mais escura, uma face mais branca. Seus dentes, abre aspas, somem, porém estão dentro da goela dele, mostrando esse sorriso lindo de banguela. Porém, ele é mais letal e muito mais. A melhor maneira de se defender de um mímico são de duas etapas. A primeira, tem algum equipamento como uma arma branca ou uma arma de fogo para se defender contra a criatura. Recomendado você chamar a polícia e literalmente fugir mais rápido de casa. A segunda opção é você se esconder num canto de uma crina e você apenas aguardar. Você bota seus braços na frente da criatura e reze para que não aconteça nada. Agradeço de paixão você ter escutado essa parte inteira do comentário. Eu sou o Walker e eu agradeço de paixão. Compartilhe esse vídeo, deixa um like, se inscreve, comenta. E eu te espero na semana que vem, pois temos muito mais do que comentar desse universo tão, mas tão próximo quanto o nosso. Até mais!